Bom dia. Bom dia a todos que se encontram em casa. Agradecendo a Deus por mais essa semana que inicia, né? Nosso estudo hoje da disciplina de português, que se encontra no caderno 2, na unidade 1. Mas antes, eu irei passar para vocês a agenda. Hoje é 1/6/2020, português, texto 2, a rã e o boi, que se encontra na página 14, e as atividades, páginas 14 e 15. Então, hoje eu irei dar continuidade ao estudo de fábulas. Na unidade 1, ele diz: fábulas fabulosas, animais que falam. E ainda explicando mais sobre o que são fábulas, para a gente não esquecer. É uma composição literária em que os personagens são animais e que apresentam características humanas igual a nós, tais como a fala, os costumes. Estas histórias são geralmente feitas para criança e terminam com um ensinamento moral de caráter instrutivo. Pode ser escrita em prosa e em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral, constatada na conclusão da história. Interessante, né? Eu sou louca por fábulas e de 2 em 2 anos acontece a Bienal Internacional do Livro e eu sempre gosto de participar e lá eu estou sempre adquirindo livros. Então eu tenho mais de 2 livros onde se encontram fábulas e elas são muito interessantes. Por quê? Porque todas elas têm uma moral. E essa moral serve para cada um de nós, da gente que dizer a verdade, ser sincero, não mentir, respeitar o outro. Aí, lendo o texto que eu li para vocês na semana passada e vou ler de novo, certo? Certamente você já ouviu falar em fábulas. A palavra fábula vem do verbo latino fabulare, que significa conversar, narrar. Isso porque na sua origem a fábula era falada, contada oralmente pelos mais velhos aos mais jovens, de geração em geração, quase sempre curtas. Tais histórias nos fazem refletir sobre o que é certo e o que é errado. Foi o que eu falei, né? A lição moral, transmitindo valores étnicos e morais. As fábulas apresentam personagens animais, comportando-se como seres humanos para transmitir ensinamentos. Eles apresentam manias, virtudes e defeitos humanos. Por isso, há sempre uma reflexão, um ensinamento moral por trás das fábulas. Às vezes, essa moral aparece de maneira explícita no final do texto, ou também pode não ser dita com todas as letras, de modo que o leitor deve estar atento para descobrir. Então, nesse capítulo, nessa unidade, existem várias fábulas. A primeira que vocês estudaram foi a perdiz e a raposa. E aí, nós vamos estudar o texto 2, certo? Que é a rã e o boi. Mas vocês sabem também quais são as outras fábulas, as fábulas mais conhecidas? Eu aqui vou citar algumas para vocês. A raposa e as uvas, a tartaruga e a lebre, o lobo e o cordeiro, a formiga e o escaravelo, o asno e a carga de sal, o lobo e as ovelhas, o corvo e o leão, o cão e a sombra. E aí existe uma variedade de fábulas, cada uma com um cunho moral. Eu vou ler o texto a rã e o boi. Num prado, uma rã, um boi contemplou a si maior que ele, vaidosa. A pele enrugada, inchando, alargou
E às vezes irmãs assim perguntou: maior que o boi, ó manas, já sou. Não és, lhe disseram. É a rã, e a rã lhe tomou. E agora? Ainda não. E mais ainda inchou. Eis logo de todos um não escutou. Inchasse invejosa de novo buscou, mas dando um estouro a vida acabou. Também sem grandeza vencer procurou, o pobre ao potente por força estourou. Então o sapo, por mostrar a sua vaidade, né, por querer ser maior, mais importante que os outros, ela inchou tanto que o que aconteceu com ela? Ela explodiu. Agora, interessante, viu, que vocês façam a leitura do texto de novo e procurem fazer as atividades. Agora, é interessante que vocês façam as atividades, não fiquem esperando pela correção, porque quando a gente espera pela correção, a gente pouco aprende. Mas é interessante que a gente vá ao texto, faça a leitura e responda as perguntas. Bem, o nosso conteúdo hoje é bem curtinho, né? Estarei com vocês nas próximas aulas e provavelmente na segunda-feira estarei contando para vocês mais fábulas. Bem interessante as fábulas. Fiquem todos com Deus, até a próxima aula.